vida para quem não faz guerra. É a nossa mensagem nesta manhã de sexta-feira, 8 de abril de 2022. Pode-se ver aqui claramente a imagem que nos vem diretamente da Via Expresso, a Avenida Fidel de Castro. Faz-se um movimento normal neste ponto que dá acesso ao distrito do Patriota. O nosso operador tira-nos imagens a partir da Ponte Pedonal, o lugar mais seguro para se fazer travessias. Todos os peões aqui na Avenida Fidel de Castro. Pode-se ver um movimento ligeiramente lento, no sentido Zango-Benfica. O contrário não se verifica na mesma proporção. Entretanto, continuamos a apelar à responsabilidade ao volante de todos aqueles que conduzem nesta avenida. Uma avenida que registra um bom número de viaturas todas as manhãs, sobretudo nos dias úteis. E você que vai transitar por aqui já sabe, condução segura, condução no sentido preventivo para evitar os acidentes, condução defensiva é importante, trânsito ligeiramente lento. Entende-se também, é hora de dirigir-se ao local de trabalho e vê-se aqui claramente o número de viaturas que circula na Avenida Fidel de Castro. Bom, tudo isto também surge em função da intransitabilidade ou o esburacamento das vias secundárias e terciárias que muito bem reduziriam o fluxo de viaturas nesta avenida se elas estivessem em condições. Infelizmente, os automobilistas são obrigados a ter esta via como única opção para chegarem ao Benfica e posteriormente seguirem à cidade de Luanda ou aos outros municípios, no caso Quilamba-Quiache, Talatona e outros. Mas também há opções claras para aqueles que saem do Zango, do Quilamba e de outros pontos que seguem ao Golfo, Quilamba-Quiache ou ao Talatona. Pode-se recorrer à estrada da Camama, ligando a Avenida Fidel de Castro ao Golfo 2, passando pelo distrito urbano da Camama. Fica aqui também o alerta para quem vai sair do Quilamba. Se não tiver esta como opção, tem a do Camama para seguir o seu destino. Bom, é o essencial que podemos aqui mostrar para o nosso telespectador que acompanha-nos nesta manhã de sexta-feira, 8 de abril de 2022. O mês de abril é o mês da juventude. E estamos sensivelmente há muito poucos dias para o 14 de abril, há sensivelmente 6 dias para o 14 de abril, Dia da Juventude, e parece que nós jovens não estamos a nos mover, não é? Precisamos começar agora a realizar atividades que visam saudar o mês da juventude e unir mais os jovens angolanos. Nós não precisamos esperar a data para nos reunirmos e mostrarmos o nosso sentimento de solidariedade um para com o outro e o compromisso que temos com a pátria e com o bem-estar da juventude. É importante que os jovens se unam a partir de agora para a chegada da data 14 de abril seja só o ponto mais alto do que nós vamos realizando. Então, fica aqui o apelo, grupos, organizações não governamentais, enfim, é hora de mover a juventude, é importante. Vamos começar agora, vamos começar. Espírito de união, espírito de trabalho. Enquanto isso, quem estiver a conduzir, como este elemento, por exemplo, que conduz este autocarro, está a transportar centenas de vidas para outros pontos. Bom trabalho desejamos para ele, bom trabalho queremos desejar para si, que já está no seu local de serviço, assim como nós estamos a fazer. Que tenha uma ótima manhã de sexta-feira e bastante produtiva. Atenção, atenção! Tudo bem que precisamos de vez em quando divertir-nos, sair um pouco e buscar outros ares, viver outros ambientes,
mas é importante que se vele pela segurança e pela responsabilidade. Então, não é hora de pensar na cerveja mais tarde, não é hora de pensar no convívio com os seus amigos combinados para as 18 horas, não é hora de pensar no encontro familiar. Pense no seu trabalho, pense no que você tem que fazer, a sua responsabilidade enquanto funcionário, colaborador, enquanto chefe, enquanto subordinado. Faça o seu trabalho e faça-o bem. Angola precisa de si e precisa deste seu contributo. Nós também precisamos de si do outro lado. Se não estiver muito ocupado, então ocupe-se conosco. Se estiver ocupado, procure distribuir um pouquinho desta ocupação. Só não prejudique o seu trabalho. As donas de casa, que neste momento vão limpando o chão para garantir o bem-estar e a harmonia lá em casa, um bom dia para vocês e obrigado por cuidarem de nós, obrigado por cuidarem das nossas famílias, obrigado por cuidarem dos nossos filhos. Nós desejamos sucessos na vida de todas as mulheres angolanas e não só aquelas pessoas que se dedicam a prestar serviços em casa, seja na sua própria ou na casa de outrem. Vamos trabalhar, vamos garantir saúde, vamos garantir higiene. É importante que se viva num lugar limpo e isento de qualquer outro elemento que possa causar problemas na nossa vida. Estamos a viver o tempo da Covid-19, bem, já tivemos a pandemia, estamos num momento de calma, com a pandemia controlada. Não significa que a doença deixou de existir, apenas está controlada e vamos agora aproveitar para rumarmos para a pós-pandemia. E as lições que aprendemos que prevaleçam, não é? E que saibamos nos cuidar um pouco mais, porque já está aqui a prova de que sim, o mundo pode sempre sofrer transformações quando menos esperamos. E a Covid-19 provou-nos isto. Infelizmente, não é o desejado para a humanidade, mas acabamos por atravessar este momento difícil. Foi um momento tenso para todo o povo do mundo e Angola não fugiu à realidade, não escapamos dessa. A Covid começou em 2020 no nosso país, já passam 2 anos, continuamos a ter casos. É verdade que nos últimos tempos houve uma redução significativa. Agora o nosso interesse é olhar para as vacinas, não é? Quantas pessoas vão aos postos de vacinação por dia? É esse o nosso atual interesse. Vamos apelar aos demais cidadãos a frequentarem os postos de vacinação. Durante os últimos 6 meses e particularmente os últimos 2, nós ficamos muito focados nos BUAPs. E todo mundo falava, eu não vou tomar a vacina porque o único dia que tenho de folga é o que vou aproveitar para fazer a atualização de dados no BUAP. Depois vai para lá, na data, estava muito cheio, tive que desistir porque tinha outras coisas a fazer, então vou esperar a folga da próxima semana. Algumas pessoas esperaram tanto até o dia 31 de março e depois vimos aquele boom, aquela multidão toda que fez-se presente no BUAP ou nos BUAPs. É muita gente que foi a esses locais. E então justificamos a ausência aos postos de vacinação com a nossa presença aos BUAPs. Na verdade, uma presença inexistente. Não é? Para muitos foi só uma maneira de curvar as questões. Bom, passou o período do BUAP, agora já não há BUAP nenhum, não é? Encerrou ontem, não é? Já não há essa história. Tivemos mais 7 dias de prorrogação, agora acabou definitivamente, é hora de nos concentrarmos nas vacinas agora. Vamos voltar aos postos de vacinação. Se você tiver uma dose, é bom que receba a segunda para completar e vai ter de precisar da terceira dose para o reforço. Estamos a falar daqueles que tiveram a dose da Sputnik, a dose da Pfizer, a dose da vacina AstraZeneca e várias outras disponíveis em Angola. Quem teve a dose única da Johnson também precisa de uma de reforço. É preciso que vá ao posto de vacinação de alto rendimento e receba esta dose de reforço. Assim, estará mais prevenido e com a garantia de que não correrá tanto risco de desenvolver o quadro grave, crítico da doença. Não significa que não pode contrair a Covid. Pode sim, pode sim, mas já não corre tanto risco. Por isso é que nos últimos números, se olharmos bem, os casos que existem em Angola são maioritariamente assintomáticos. Deve-se
ao facto de haver um maior número de vacinados, o que de facto é bom. Também o nosso país tem passado bons tempos no que diz respeito às mortes por Covid-19. Já não há tanta gente a morrer. Significa que, apesar da doença continuar a circular, apesar da doença continuar a invadir os organismos das pessoas, estas pessoas já têm capacidade de resposta suficiente para não ficarem acamadas, para não acabarem por morrer vítimas desta doença. A doença agora encontra um espaço preparado para recebê-la e combatê-la. Então, este vírus já não tem tanta força para o corpo de uma pessoa vacinada. Pode até causar alguns sintomas, ou não, mas não vai levar a pessoa à cova. E vamos lutar para que não morra mais ninguém por Covid-19. A nossa luta deve ser proporcional também para os casos de malária. Quando nós falamos de malária, queremos imputar responsabilidades a outras pessoas, é verdade. Existe o Ministério da Saúde, existem os médicos, existem organizações que devem tratar dos casos de saúde, dos casos de doença, mas nós, enquanto população, temos também responsabilidade sobre isso. Se, sobretudo as mulheres grávidas, dormir por debaixo do mosquiteiro, o uso de inseticidas, repelentes, que não são tão caros assim. Às vezes nós construímos uma ideia de que isto é caro, por isso é que eu não uso, eu sou pobre. Sim, somos pobres, cada um no seu nível, mas de vez em quando é bom liberar uns 700 kwanzas, 1000 kwanzas, 500 kwanzas para a compra de inseticida, para a compra de repelente e colocar em casa, a compra daquele equipamento eletrônico, algo muito pequeno, que custa 1000 kwanzas a peça, e depois vai precisar de uma semana, depender do uso que faz, de um frasquinho de reforço. Aquele equipamento, de facto, combate o mosquito. Afasta o mosquito do seu seio. Se você tiver um instalado no quarto, outro na sala, um na casa de banho, outro na cozinha, outro na varanda, você tem a casa toda protegida do mosquito. O mosquito não entra, não invade, não tem espaço. E o seu filho, a sua criança, que é menor de 5 anos, está melhor cuidada. Então vamos cuidar da nossa saúde. Falamos ontem do Dia Mundial da Saúde. Ok, todo mundo fala do Dia Mundial, do Dia Internacional, do Dia Nacional, da efeméride. Mas o que é que nós fazemos quando chega essa data? Queremos apenas saber o que é que se fez? Fazer balanços? Não refletimos um pouco no nosso comportamento, como é que nós nos comportamos durante os últimos 365 dias para chegarmos aqui? Estamos a falar do Dia Mundial da Saúde. Como é que nós cuidamos da nossa saúde? Que tipo de cuidados tomamos? Fizemos consultas de rotina, check-ups e outros exames, uns às vezes não propriamente necessitam de uma recomendação médica. Nós podemos, por nós só, ir a um hospital e pedir, olha, quero fazer este exame, quero fazer uma consulta de rotina. Os centros de saúde estão em todos os municípios, em todos os distritos. Mas se formos lá fazer um levantamento, veremos que, maioritariamente, dos casos que dão entrada, maioritariamente, são de pessoas que já vão com sintomas e já em um quadro avançado da doença. Nós não olhamos para a questão preventiva. Não queremos evitar doenças. Não. Posso pisar no fogo, eu sou protegido por Deus. Posso pegar no fogo, eu sou protegido. Eu não sei nadar, mas posso atirar ao rio Kwanza, porque eu sou protegido. Não, depois vai aparecer um salva-vidas, está ali um agente de bombeiros que vai salvar a minha vida. É isto que nós temos feito com a nossa saúde. Não, eu posso dormir à vontade aqui fora mesmo está bom. Tem mosquito? Mosquito não tem nada. Malária, paludismo, com um quartem se combate-se. Nós confiamos mais na medicação. Esquecemos de nos prevenir das doenças. É importante que pensemos nisso. Pais, mães, encarregados, vocês que têm criança em casa, preocupem-se. Se a sua criança andar descalço o dia todo, corre o risco de contrair alguma doença qualquer. Sem falar dos outros riscos de ferir-se com algum objeto contundente. Se a sua criança brincar na areia e o pai ou a mãe não tiver o cuidado de higienizar as suas mãos,
corre o risco de, em 15 dias ou 7, vir a apresentar sintomas de doenças diarreicas agudas. Está aí a tifoide, é muito comum e continua a matar crianças e adultos em Angola, infelizmente. Pessoas há que tiveram de passar por cirurgias para salvarem-se da tifoide, outras não aguentaram mesmo. E é uma doença que pode ser bem prevenida, com higiene. É só ter a casa limpa, a cozinha e a casa de banho. 2 locais importantes em casa. Cozinha e casa de banho. Depois vamos falar do nosso quarto, da sala. Mas a cozinha e a casa de banho, se não estiverem limpas, você tem doença em casa. Cozinha, porque é onde se confeccionam os alimentos, é onde ficam os pratos, a louça toda, está aí. Em algum momento você vai na pressa, tira o prato, serviu, comeu. Se a cozinha não estiver bem cuidada, há insectos, há outras bactérias aí a circular. Depois tem a casa de banho. Todos nós sabemos que é onde vamos fazer a nossa higiene. Tomamos banho. Quando nós tomamos banho, tiramos o lixo que está em nós. É onde fazemos as necessidades enquanto pessoas. Logo, nós deixamos lá dejetos. Há outros elementos a circular. Se essa casa de banho não estiver bem cuidada, você tem doença em casa. Então, cuide desses 2 meios. Os arquitetos, e na quinta-feira, ontem, portanto, tivemos aqui o arquiteto Adélio Chiteculo, falava, por exemplo, da necessidade de haver a intervenção de técnicos na concepção de projetos arquitetônicos. Eu não posso construir uma casa por simples decisão de construir. Tenho de ter o conselho de um projetista. E ele que vai projetar. Ele que vai dizer, olha, o seu terreno está aqui, precisa daquele elemento, para já precisa de outros técnicos, e o próprio projeto ele vai lhe aconselhar, olha, aqui a ventilação é nesta e naquela posição, você precisa colocar a casa de banho aqui, a cozinha aqui, as chamadas zonas úmidas. E vai te dizer, olha, a posição nascente do sol é esta, então o pôr do sol é aqui, nesta posição. Você tem que ter a sua casa de banho aqui, para que quando o sol abrir, logo pela manhã, comece a secar essa zona, porque é zona úmida. Então o sol tem de bater direto. Quando abrir a janela, o sol tem de invadir aquela zona para clarear, para iluminar e começar a secar. Já o seu quarto, você não quer ter o sol logo que abre a janela, às 6 da manhã. Você quer que o ambiente fique um pouco mais escuro, para ir se adaptando com a luz. É um processo. Então você tem que ter o seu quarto numa zona mais escura. Acho que os arquitetos entendem melhor isso. E nós só queremos construir. E depois levamos doenças também para casa. Tudo começa aí. Organização. Fica o nosso apelo, meus amigos. Bom, como é do conhecimento de todos, todas as manhãs, sobretudo nesta Semana da Paz, nós estamos a olhar para os principais ganhos que Angola teve nos 20 anos de paz que estamos a viver. 20 anos de paz que trouxeram convívio, a reunião de famílias, o reencontro de amigos, o regresso de irmãos nossos que foram a outros países vizinhos e não só. Milhares de angolanos tiveram um período de refúgio na República Democrática do Congo, na Namíbia, na Zâmbia. Quando alcançamos a paz em 2020, alguns ainda tinham receios de vir para Angola. Ah, não, vai acontecer o mesmo que aconteceu no período passado, temos medo. Mas depois começamos a notar que, de facto, estamos tranquilos. Essas pessoas pensaram, bom, está tudo bem, vamos para Angola. E vieram, voltaram, contra as línguas, contra os hábitos, mas voltaram, são nossos irmãos. E hoje estão tranquilos. Já se esqueceram até das dificuldades que passaram noutros países. Hoje em dia ficou só na história. Significa que nós estamos agora sentados e confortáveis no nosso espaço. Ninguém vai nos incomodar. Nós vamos avançar. Vamos avançar, construir e progredir. Porque ninguém mais vai nos parar.
E este 2022 deve ser um ano de, mais uma vez, mostrarmos o nosso compromisso para com a tranquilidade. Nós vamos às urnas, vamos votar, vamos decidir o destino do país nos próximos 5 anos. Mas é com urbanidade, com respeito, com o espírito de preservação da paz, com o espírito de angolanidade. E ser angolano é não deixar, é não ter vergonha do país e é querer ver o país a progredir. É com democracia que se fazem as eleições. Então, seja um cidadão responsável. O facto do seu irmão pertencer a este ou aquele partido não deve colocá-lo numa posição diferente da sua. Somos todos angolanos. Porque ninguém odeia o seu irmão por gostar de uma mulher diferente. Nós todos amamos a nossa mãe, mas depois amamos outras mulheres. Eu tenho 2 irmãos, os 3 não amamos a mesma mulher. Temos a mãe como centro, todos amamos, mas as nossas esposas são diferentes. Namoramos mulheres diferentes. Hoje nos casamos com mulheres diferentes. Ninguém odeia o outro por ter tido essa opção. E por que você odiar o outro por escolher o partido A ou B? Isso é liberdade. Nós devemos apenas respeitar a posição e dizer, olha, eu até não concordo consigo, mas respeito, então eu fico aqui. E eu vou escolher esse, porque é esse que me representa. É esse que vai melhorar a minha vida e a vida dos demais. Vou acreditar no seu projeto, vou acreditar no que ele fez, ou faz, ou vai fazer, ou promete fazer, e aqui eu fico. Enquanto isso, continuamos amigos. Vimos o grande exemplo, né? A província do Huambo, creio que sim, onde houve uma partida futebolística entre elementos de partidos diferentes, formaram uma equipa de futebol. Olha, já que nós queremos mesmo ver quem ganha, né? Vamos começar com uma partida de futebol. Grande exemplo. Jogaram a bola, esteve lá o árbitro, as decisões foram tomadas, quando houve falta de facto, é apitar, o cartão amarelo foi mostrado a quem mereceu, quem cometeu, e o jogo terminou. Uma partida interessante. Todos se abraçaram, se calhar tiveram depois um momento de convívio e a coisa passou na boa. Então vamos respeitar as posições. Estamos no período de pré-campanha. Se você pertencer a um grupo, a um partido, estiver na atividade e na mesma, por coincidência, vir o outro grupo de um outro partido a passar, respeite. Deixe que passe. Eles estão a fazer o seu trabalho tal como você está a fazer. O objetivo é único. É sensibilizar o Afonso, é convidar o João, é querer que o Pedro faça parte do seu grupo ou, nas eleições, vote por você, ou por vocês, ou pelo seu partido. O objetivo de todos é esse. Então, eu, enquanto cidadão, estou lá parado. Quero apreciar, quero ouvir quem me dá a melhor proposta, não é? Nesse momento eu sou o chefe, então todos vêm ter comigo. Por que lutar só porque alguém veio ter comigo, tal como você fez? Vamos sim ter com o cidadão, com respeito. Olha, o João está aqui, mas o Pedro também está. Todos foram ter com o Mauro. E o Mauro conversa com os dois. Não há problema nisso. Então vamos nos respeitar e evitar situações que, infelizmente, depois temos aqui pessoas feridas, houve depois briga, depois houve desentendimentos, ameaças, atos que promovem confusão na rua. Vamos evitar isso. Nós estamos bem, somos angolanos e queremos continuar nesta posição. O resto é próprio da política. Os políticos vão fazer o trabalho deles enquanto políticos e nós, enquanto população, vamos apreciar. Okay? Vamos pautar pelo respeito. Vamos pautar pelo respeito. Respeito ao cidadão igual a si, respeito à autoridade, respeito ao seu administrador, o governador provincial, o ministro, o presidente, ao agente da polícia, ao agente de trânsito, ao segurança. Respeite o político,
respeite a pessoa, qualquer outra pessoa que estiver ao seu lado, ou respeite. E seremos mais angolanos. Sentiremos o nosso coração a bater por esta Angola e pelo povo angolano. Ganhos da paz. Vamos começar pelo seguinte. Durante anos, sobretudo no período de guerra, várias pessoas tiveram dificuldades para poderem firmar-se no mercado de trabalho. E tudo isto devia-se ao facto de o país não estar a viver, ou na altura, não vivia ares de tranquilidade. Bom, ninguém queria trabalhar e ter medo de trabalhar. E algumas pessoas abandonavam o país. Outras, apesar de cá estarem, preferiam praticar a agricultura de subsistência e depois tinha-se o medo das minas, dos ataques, enfim. Com o calar das armas, percebemos que precisávamos de dinamizar o país, desenvolver. E começamos então a procurar por oportunidades de trabalho. A primeira opção, para quase todos os angolanos, e parece ser cultura africana, é sempre o governo. Vamos olhar para o Estado, qual é a oportunidade que nos dá. E assim começamos. Foram passando anos e anos. E muitos de nós tivemos de depender de projetos do Estado para nos enquadrarmos, mostrar o quão somos capazes de fazer isto ou aquilo. E essas oportunidades sempre existiram. Não na escala que se espera, porque também não há condições para reunir todos num só grupo ou num só lado. É preciso que outros façam no outro lado, para que quando nos encontrarmos, apresentarmos resultado que dê o boom econômico. Bom, aqui o essencial é, existem projetos que congregam os jovens, sobretudo, para terem o ganho próprio. E nos últimos anos, ou meses, vários projetos também têm vindo a dar o seu contributo, a chamar mais pessoas, olha, vem para aqui trabalhar. Um deles, que é o PAP empregou cerca de 1000 jovens na província de Cabinda, só nos últimos meses. O que faz com que estes jovens abandonem os atos que provavelmente terão praticado no passado e se ocupem com uma profissão, com algum trabalho. E eles ganham dinheiro honestamente, conseguem sustentar os seus filhos, conseguem sustentar as suas esposas, conseguem pagar as suas próprias contas. Muitos deles até perceberam que com esse dinheiro posso pagar a minha escola e voltaram a estudar, para que daqui a mais 2, 3, 4, 5 anos possam ter um outro nível de escolaridade e sintam-se capazes de dar outras respostas e atender outros desafios. O José Riscov, em Cabinda, foi conhecer as ações do PAP no ramo da empregabilidade. Veja. O executivo angolano tem vindo a combater a falta de emprego no seio da juventude. Em 2021, o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social lançou o PAP, Plano de Ação para a Promoção da Empregabilidade. Cabinda foi a 15ª província do país a beneficiar do PAP, que já vai na sua terceira fase. O PAP é real. Gerado até o preciso momento, nesta maravilhosa província, 2.286 postos de trabalho nos mais diversos projetos que contemplam o aludido plano. Jovens dos 4 municípios da província receberam kits profissionais para o fomento do autoemprego. Vai ajudando um pouco, possibilidade um pouco da minha vida e também contribuir também para outros jovens. É um bom programa que está a ajudar jovens a fazer qualquer coisa para não estarmos a dependermos dos outros. Estou feliz porque estava à espera deste mesmo kit que facilitará nos serviços do campo. A província conta com mais 170 kits que servirão para atender os jovens das demais localidades da província de Cabinda, com vista a reduzir os níveis de desemprego, incentivar os mesmos
para o desenvolvimento local. Ainda na primeira fase do PAP em Cabinda, alguns jovens empreendedores beneficiaram de microcréditos. O meu trabalho precisa muito dessa ajuda. Eu tenho um salão de beleza, eu presto serviço e aquelas pessoas que estão em casa, que entendem o trabalho como eu vou chamar para tentar reduzir o índice de desemprego. Hoje é cada vez mais evidente que a formação profissional é o caminho certo para se inverter o quadro de desemprego, pobreza e da exclusão social. O Plano de Ação para a Promoção da Empregabilidade é mais um projeto do Executivo com um olhar especial virado para os jovens. Pois é, província de Cabinda, com emprego para jovens. O PAP deu oportunidade a estes nossos amigos que se ocupavam com outras atividades, agora formalizou o seu trabalho. É interessante ver isso, muito interessante. O que nós queremos aqui dizer é, apesar de todos os desafios, é verdade que não está fácil para muita gente, se não para a maioria. Para todos está apertado, mas é preciso acreditar nos projetos. O que é que acontece? Vamos pensar o seguinte, meus amigos. Existem projetos que surgem, quando são lançados, as pessoas logo de primeira tornam-se céticas e dizem isso é mais um projeto que não vai dar certo. E está aí o projeto aberto e convidativo. Não é? As pessoas não vão para lá, não se cadastram, não se registram, não se interessam em fazer. Depois de algum tempo, começam a notar que o seu amigo, que até pensou igual a ele, também foi cético no princípio, mas depois foi lá em casa, ouviu o conselho do pai, ouviu o conselho da mãe e decidiu lá ir tentar. O seu amigo agora está a trabalhar, faz parte do projeto, está a ganhar dinheiro. O que é que acontece? Começamos com aquele discurso acusatório. Ele só está lá porque o outro dia também já lhe vi a vestir aquela camisola. Ele só conseguiu porque no outro dia até esteve a falar ao telefone com aquele senhor que faz isto e aquilo, que ocupa esta ou aquela posição. Ele só fez isso porque o pai dele também foi dos. Porque ele só conseguiu porque a mãe dele é das. O nosso problema é justamente esse. Nós não acreditamos no princípio. Logo, esquece isso, não vai dar certo. Há pessoas até que mobilizam amigos, vizinhos. Você está a acreditar nisso? Esquece. Não vai só lá perder teu tempo. Esquece, abandona isso. Vai para a tua vida, procura mesmo fazer tua lavra. Aqui não vai dar. Vai fazer teu biscate, meu amigo. Existem pessoas assim. E depois, quando aquele a quem o sensibilizou e depois não acreditou muito no discurso dele, preferiu tentar conseguir, eu sabia, ele é da família X, é por isso que conseguiu, não está a ver que o nome dele lá no fim leva a isso e aquilo. Nós é que estragamos as coisas às vezes. Não acreditamos no projeto que está perante nós e depois queremos surgir com discursos acusatórios. Esses jovens que conseguiram lá em Cabinda, acreditaram apenas e foram lá tentar a sua sorte. E está aqui, conseguiram. Hoje eles têm kits, têm meios de transporte, têm elementos suficientes para fazerem a sua vida sem ter de depender de ninguém. Porque o que nós queremos quando atingimos a maioridade é independência. Quem não gosta? Quem não gosta de independência? Todo e qualquer jovem que eu conheço quer independência, financeira sobretudo. Não é à toa que quando atingimos os 18 anos, queremos sair da casa da velha. Bom, pelo menos a maioria, né? Há quem não goste dessa ideia. Acha que deve envelhecer na casa da velha e ficar lá para depois apoderar-se da casa da mãe, né? A mãe trabalhou, o pai trabalhou para conseguir essa casa. Você também tem que trabalhar para conseguir a sua. Se não tem ainda condições para ter casa própria, alugue um quarto para pagar 10 ou 5 mil quantos. Existem muitos quartos por aí a esse preço. Deixa a casa da mãe à vontade. Deixa que a mãe respire o ar na casa dela. Sua presença lá deve ser só visita. De visita você vai para lá, mas não fica aí intacto
com 30, 45 anos na casa da mãe e ainda por cima quer concorrer com os netos, quer concorrer com o irmão mais novo, que ainda tem seus 7 anos, precisa do leite, e você com matulão de 30 anos, 32 anos, está aí às escondidas a beber o leite da criança. Criar prejuízos em casa ao invés de trazer benefícios. Não, a esses não. Nós não apoiamos essa ideia. Precisamos conquistar a nossa independência. Se não dá para trabalhar no escritório, trabalhe no campo. Se não dá para trabalhar no campo, trabalhe no transporte. Se não dá para trabalhar no transporte, crie seu próprio negócio. Vá à praça, busque produtos que as pessoas precisam no seu bairro, venda. Há uma brincadeira que se faz nas redes sociais. Hoje em dia todos estamos lá e vamos encontrando coisas que as pessoas publicam. Alguns publicam coisas engraçadas com a Memelândia, outros publicam coisas sérias e ninguém se interessa, porque nós queremos apenas olhar para o negativo, o positivo, não lemos, fazemos scroll up, às pressas até, quando vê, olha, como ganhar o seu próprio dinheiro. Isso também é tudo mentira. Mas se encontrar algo, um texto a falar mal de alguém, é rápido, fica lá preso, até fica distraído. Há pessoas que já se bateram nos postes e postiletes porque está a ler um discurso de ódio, porque está a ler uma fofoca. Nas redes sociais há quem chegou, ou há várias pessoas a postarem, nem tão de brincadeira, com os famosos memes, sobre o sair da casa da velha. Sair da casa da velha. Bom, a ideia é nós nos tornarmos independentes. Não é porque, não, saia escorraçado daqui, não. Trabalhe. Ganhe seu dinheiro. E comece a criar as suas próprias condições. O sair da casa da velha é nesse sentido. Há uma outra brincadeira de eu não gosto de conviver com os jovens daqui do bairro porque são todos isto e aquilo, não prestam. Bom, você até é livre, né, de não conviver com as pessoas da sua comunidade. Você prefere conviver com pessoas de longe, de um outro município. Acredite, meu irmão, aqueles também são podres do bairro deles. Os do teu bairro não prestam? Tá bom, não prestam. Mas aqueles também com quem você convive não prestam no bairro deles. Você só conhece o podre de alguém quando você convive de perto. Há um ditado em Kikongo que diz: em Sudianua Vavugiana, você não vai sentir o mau hálito de alguém que está a 3, 4 metros de si. Você só sentirá se estiver perto. Aí sim vai sentir. Então é isso. A pessoa que você acha que é a melhor do mundo vive longe, você não conhece os hábitos dele. Um dia você vai conhecer os pontos negativos dele. Então ele também é negativo, é não prestável na comunidade dele. Então respeita a pessoa que está consigo ao lado. Conviva com ela. Ela é a mais importante. O dia que você tiver uma queda, ela é que vai te socorrer. Mas conquiste sua independência, não se esqueça disso. Não dependa muito dela. Um dia essa pessoa não estará disponível. Pode partir para a eternidade e você vai ficar sem nada. Faça como os meus amigos de Cabinda. Faça alguma coisa. Adira aos projetos. Vá lá entregar também documento. Tenta a tua sorte. Bata a porta. Esse mesmo PAP vai dando oportunidades para aqueles que querem entrar no ramo da agricultura, que querem criar projetos próprios para a produção no campo ou a criação de animais. Estão a financiar. São alguns milhões de kwanzas. Os créditos variam de alguns mil a milhões de kwanzas. E é um crédito bom. E como se não bastasse, você vai ter um terreno, geralmente são por aí um hectare de terra, vai ter um dinheiro, vai ter formação, vai ter um conjunto de elementos que vão te capacitar para que amanhã, quando receber esse cumbu, essa massa, você produza.
e você vai criar empregos. Ao invés de ser um empregado, você torna o patrão. Será você um dia, todo espalhafatoso, a passar na rua ou a conduzir um carro bonito? Mas não pense assim primeiro. Primeiro pense em trabalhar, semear, colher, trabalhar mais, semear mais, colher mais. Quando finalmente, depois de alguns anos, sentir que está confortável, aí sim, com o seu dinheiro próprio, depois de pagar todo o crédito, já está tudo devolvido, não tenho problema com ninguém agora, sou grande, tenho uns meus 500 trabalhadores, está tudo bem, pago a eles o dinheiro que merecem, pago bem, minha saúde financeira está boa, aí pode começar a comprar as coisas que você quiser, de luxo, né? Enquanto isso, seja mais econômico. Visão. É bom ter visão. Atenção. Nada adianta você ter um carrão de luxo que ele consome combustíveis e a manutenção é cara, quando a tua vida é mísera. Você depende das contribuições dos cambas para conseguir pagar as contas. Assim não. Assim não. Assim não. Então, Cabinda mostra aqui o grande exemplo e a juventude de Cabinda mostra que está interessada em contribuir para o desenvolvimento de Angola. Tudo isto fruto da paz. Já falamos demais. Intervalo. No bloco próximo teremos conversa. Até já.